Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. O vídeo de hoje é um review deste livrinho aqui. Este livro eu ganhei ele e eu postei quando eu ganhei ele, eu postei lá no Instagram. E aí as pessoas me perguntaram o que eu estava achando, para eu poder comentar, porque já tinham visto esse livro também em outros lugares e tinham curiosidade para saber como era. E aí eu falei que elas esperassem um pouquinho para eu poder ler o livro, assimilar, ter um senso crítico, para tentar compartilhar com vocês a minha opinião. Porque, pessoal, assim como vocês, eu também procuro coisas na internet quando eu quero comprar, eu quero ver vídeo, eu quero ver feedback, eu quero ver a opinião da outra pessoa, mas nem sempre eu encontro um review, né? Nem sempre eu encontro um vídeo sobre aquele produto, ou às vezes quando eu encontro o vídeo é muito superficial, passa muito rápido e eu não consigo ali ainda tirar as minhas dúvidas se é bom comprar ou não. Então, eu quero dizer aqui para vocês que eu não tenho expertise em fazer esses vídeos assim mais elaborados. Eu faço na intenção mesmo de conversar, de compartilhar com vocês. Eu quero ajudar vocês até onde a minha mão alcança. Então, é, esse vídeo aqui é como se fosse um vídeo caseiro, mostrando para vocês esse livro de perto, sabe? Não tem ninguém me pagando para fazer publicidade nem nada. Esse livro aqui foi um livro que eu ganhei de presente de aniversário. Então, é uma opinião honesta e sincera, tá? Vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde você pode encontrar o livro, né? E é isso, sabe? Eu não faço nada muito elaborado. É um vídeo aqui caseiro mesmo, mostrando para vocês de pertinho a minha opinião sobre esse livro. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, a gente já vai para o que interessa. Vamos lá, esse livro é A Arte de Ler Tarot para Si Mesmo. É um livro que tem 3 focos. Ele tem um autoconhecimento, metodologia e a prática, né? Então, durante toda a narrativa do livro, né, entre cada capítulo, no decorrer de cada capítulo, sempre vai ter algumas páginas abordando uma reflexão para o autoconhecimento, para as descobertas de leitura dos oráculos, né, porque tem um propósito, o oráculo como um todo, seja tarô, baralho cigano ou qualquer outro oráculo, ele tem um intuito de te despertar, de fazer com que você se conecte com a sua própria essência, que você tenha um senso crítico da sociedade e do mundo à sua volta, te permitindo te conectar com você mesmo e ao mesmo tempo com a tua essência interior que está lá vinculada com o plano espiritual, com a centelha divina, né? Na sequência vem a metodologia, então vem as questões mais teóricas, né? E na sequência, logo em sequência, tem a parte prática. Então a metodologia vem falar muito da parte teórica, né? Do significado, das simbologias, né? O que cada carta tem ali a tradução, qual o intuito que cada carta tem. E na sequência a gente tem a prática, que é vamos pro agora, né? Vamos agora fazer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, só essa pincelada aqui você já entende que é um livro completo, né? A arte de tarô, a arte de ler tarô para si mesmo é da autora Courtney Welber. Peço perdão, peço desculpas se o meu inglês for de centavos e estiver longe da pronúncia mesmo correta do nome da autora, mas aí eu fico só no sinto muito e peço desculpas mesmo. Esse livro, ele é da editora Pensamento e a minha primeira impressão é que é um livro muito bonito.
Eu sou uma pessoa que sou visualmente atraída por livros bonitos, então, assim, um design muito bem elaborado, já conquista meu coração. Esse livro aqui, ele é um livro de capa simples, né, o tamanho dele é tamanho padrão, a capa dele é uma capa simples, mas é uma capa muito bonita, sabe. Então é aquele livro que ele te convida, ele te abraça, você bate o olho, você não tem uma poluição visual e você já entende do que se trata, né, você já sabe o que encontrar no conteúdo desse livro, né. Ele é opaco, a parte interna, a parte das letras tem um leve relevo que me lembra um pouco cartão de visita, e aqui nas bordas e e aqui nas laterais tem um leve brilho, não sei se vai aparecer aí na câmera, então ele tem uma mistura do opaco interno, mas com um leve brilho aonde a gente tem as letras e aqui na lateral. Aqui a gente tem um resuminho, né, explicando o que que a gente, qual o intuito desse livro, o que que a gente pode, encontrar nele. Aqui a gente tem a foto da autora, tanto nessa parte como na parte aqui da frente tem essa dobrinha que eu chamo de aba, mas eu não sei se é assim que se fala. Todo o livro é em folha amarela. E eu, particularmente, gente, amo livro de folha amarela, porque isso abraça a minha visão, abraça a minha leitura. Eu sei que eu vou ter uma leitura muito cômoda, muito confortável, mas isso aí é uma questão mais pessoal minha. E, obviamente, eu também não vou deixar de comprar ou ganhar um livro de folha branca, mas quando eu vejo uma folhinha amarela, vou ser sincera, isso dá um quentinho no meu coração. Então, aqui já iniciando o livro, a gente tem o sumário. Os capítulos estão muito bem divididos, eles têm uma dinâmica de conversação entre eles, então, quando você termina um capítulo e começa outro, é muito fluido. A finalização da ideia de cada capítulo é muito bem construída, então não deixa a ponta solta, não deixa nada em aberto. Então, realmente está muito bem organizado aqui, a administração de cada capítulo. No capítulo 1, como sempre, né, de praxe, a gente tem uma introdução, uma conversa, uma apresentação, da autora, né, e esse livro, ele me remete a alguns outros que eu já, li de esoterismo, como Bruxa Natural, que me lembra muito essa ideia de bate-papo. Né, então ela já começa se apresentando, fazendo uma autodesconstrução, né, quebrando dogmas, qualquer tipo de barreira, né, esotérica, digamos assim. Então ela vem compartilhando um pouquinho da experiência, vem compartilhando qual é a ideia, qual é o propósito da elaboração desse livro, o que que ela quer compartilhar, o que que ela quer atingir. Ela fala com a gente sobre as experiências dela de tiragem de tarô, o que que já aconteceu na vida dela durante toda essa trajetória, esse caminho. Então, é um bate-papo muito gostoso, que não te deixa desconfortável, que abraça mesmo o teu coração, sabe? Você se sente confortável, é uma leitura fluida, é uma leitura muito rápida, né. Então ela vai jogando, algumas perguntinhas, para começar, o que é o tarô, né, então ela vem falando um pouquinho sobre as quantidades das cartas, que são 78 cartas, que são divididas em 22 arcanos, maiores e 56 arcanos menores, né. Então
ela já vem mostrando um bate-papo, né? A história do tarô, como foi que o tarô surgiu. Então, aqui é uma mistura de dela compartilhar um pouquinho da experiência com a questão teórica, né? Do que a gente entende sobre o tarô. Até que ponto o tarô é preciso, então, ao mesmo tempo, ela vai respondendo perguntas muito frequentes, principalmente para quem está iniciando essa jornada do tarô, e já puxando o fio da meada, eu quero falar que esse livro aqui, ele é para todo mundo. Para se você que está iniciando agora o tarô, é uma pessoa crua, que ainda não tem muita experiência com o tarô, este livro é para você. Se você já tem uma experiência, se você já tem aí um nível médio, esse livro também é para você. E se assim como eu, você é uma pessoa que já trabalha na área, que já tira carta, já tem algumas longas experiências, esse livro também é para você, porque o que eu senti, no meu caso, aí eu vou dividir a minha experiência, eu trabalho com leitura de cartas há mais de 5 anos, né? Então, assim, eu já tô inserida nesse mundo já tem algum tempo nesse ramo. E eu senti que ao ler esse livro, deu um insight, assim, em você ver o outro lado da moeda, ver outras, perspectivas, ver outras experiências compartilhadas de pessoas do mesmo nicho que você, desconstruir um pouco, sair um pouco do vício que muitas das vezes a gente tem, porque quem trabalha muito na área sabe que tem algumas perguntas que são muito recorrentes, cenários que são muito parecidos, né? Então você ter esse livro onde tem esses 3 núcleos de autoconhecimento, metodologia e prática, te tira um pouco da zona de conforto, porque vai te abrindo perspectivas para outros lugares, para outros meios. Você muitas das vezes sempre olhou aquela carta de uma única maneira. E aí, quando chega nela, vem um outro insight, vem um bônus de tradução, sabe? E aí você vai vendo, ah, meu Deus, tem inúmeras outras possibilidades, por que eu nunca pensei nisso antes? Então é um bate-papo muito legal, sabe? Então aqui ela já vai respondendo algumas coisinhas e e aqui ao longo do livro ela também vai falando sobre até onde a gente pode desconstruir algumas barreiras sobre a dificuldade de ler tarô para si mesmo, até onde é bacana que uma outra pessoa leia o tarô para você, né? E tirar esse medo de quem está começando ou quem ainda tem uma trava sobre ler tarô para outras pessoas e ter medo de errar a leitura, né? Então é muito legal também o modo com que ela compartilha as experiências. Já indo um pouquinho mais para frente, a gente já começa com a jornada dos arcanos maiores. Então, aqui no capítulo 2, é um capítulo que ela só vai falar dos arcanos maiores do tarô. E aí, gente, a gente tem um pulo do gato, a gente tem uma cerejinha no bolo maravilhosa, porque o que ela fez aqui no segundo capítulo foi algo incrível. E eu já vou explicar para vocês uma coisa que eu gostei muito desse livro. Então, assim, ela começa aqui pelo louco, que é a primeira carta, né, a carta de número 0. E aí ela fala da metodologia, simbologia e tudo mais, né? Só que aí, o que que acontece? Toda carta que ela mostra, né, que ela conversa contigo sobre o significado, ela faz um paralelo, tentando trazer essa carta para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Porque o tarô é isso, os oráculos são isso, é a tradução do nosso cotidiano, é como a gente se conecta com a gente e com o mundo à nossa volta, né? Então,
O tarô nada mais é do que uma história contada, a história das nossas vidas, né? A gente tem arquétipos que traduz o nosso dia a dia, né? Que são representados simbologicamente no conceito histórico da vida, não é mesmo? Então, ela ela força a gente muito a ter esse olhar crítico e esse olhar analítico, né? Então, por exemplo, ela vem trazendo livros, filmes e séries que em algum dos personagens principais, é aquele personagem pode ser uma carta do tarô, sabe? Então, o mais legal é que todos os que ela dá exemplos são séries, filmes, enfim, conhecidos. Então, se caso você não tenha assistido, é muito fácil você conseguir assistir, né? Porque tá em alta, né? São séries aí que nunca perderam seu hype, e então você pode assistir caso não tenha assistido. E se você já assistiu, você tem essa oportunidade de reassistir com um ponto de vista diferente, né? Com um olhar mais aberto para uma outra perspectiva. Então, aqui eu vou dar o exemplo. Ela chama aqui, né? Ela fala do louco, e quando chega aqui ela fala dos jogos vorazes, né? Então ela associa o louco a um dos personagens da franquia dos Jogos Vorazes. E também ela vem falando do Senhor dos Anéis, né? Então, se você tem a curiosidade, você pode reassistir ou assistir, né? Na primeira vez, já tendo essa possibilidade de senso crítico e ver, vamos ver se o louco mesmo se assemelha, a característica do louco se assemelha a esse personagem aqui, né? O que esse personagem faz durante a história, né? Em que momento ele desperta o louco e que momento ele muda do louco para um outro arquétipo. É muito bacana a gente ter esse senso de despertar, né? Aqui o mago ela fala dos jogos vorazes também. A sacerdotisa, Senhor dos Anéis. A imperatriz de Volta para o Futuro. E muitas das vezes, pessoal, ela dá mais de uma sugestão, tá? Como foi a questão ali do louco. Ela falou dos jogos vorazes, mas também falou de Senhor dos Anéis. Aí aqui a gente tem o imperador. Aqui do imperador ela já vem falando um pouquinho de Shakespeare, né? De Florestos também, que é um filme, Forrest Gump. E como vocês podem ver, né, eu fiz todo o meu deverzinho de casa. Esse livro tá todo rabiscado, tem os meus post-its, tem as minhas marcações, porque enquanto eu vou lendo, eu vou anotando, eu vou tendo insights, eu vou tendo outros pontos de vistas, eu vou me empolgando, vou dando abertura para minha intuição, né, para o meu terceiro olho. Então eu realmente vou me permitindo ali viajar, navegar e me envolver no livro mesmo. Então, ao longo aqui de quando eu for passando, vocês vão ver. Os amantes, ela vem falar do violinista e assim por diante, né? Então ela sempre vai conversando, mas vai trazendo exemplos e exemplos que a gente pode navegar, sabe? Aqui, ó, já começa as minhas anotações. Eremita. Então aqui, pessoal, tudo nesse capítulo é só os arcanos maiores, né? Então aqui a gente tem estrela, lua, o sol. Uma coisa, gente, que eu amei, que eu preciso também falar, é que novamente eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, assim, livro que tem figura, que tem gravura, que tem literalmente o exercício desenhado é muito bacana para mim, sabe? Fica ainda mais
didático. Eu sou professora, tá? Caso vocês não saibam, eu sou taróloga, terapeuta holística e professora, né? Formada em pedagogia. Então, ter desenhos, ter gravuras, ter um exercício dinâmico e fluido me conquista. E durante toda a leitura desse livro vai ter fotos. Vai ter fotos, vai ter desenhos, vai ter exemplos. Então, assim, tá tudo muito desenhado. Ela literalmente pega na sua mão. E isso traz um quentinho no meu coração. Então, aqui a gente tem um mundo. Aí, aqui, pessoal, a gente vem para a parte prática dos exercícios. Então, aqui, durante todo esse capítulo, ela falou sobre o autoconhecimento, os pontos de vista dela, o que ela conseguiu compartilhar ali referente ao assunto e o tema daquele capítulo, que é a introdução do tarô, a experiência compartilhada dela e os 22 arcanos. Então, ela já vai trazendo o autoconhecimento e a metodologia, né, que é a parte teórica da tradução e da simbologia dos arquétipos. Na sequência, vem a parte prática do capítulo. Então, aqui, ó, ela vem dando um exemplo, um estudo de caso, para que você possa fazer perguntas, tipos de perguntas, o que você deve analisar, como você deve refletir, como você deve se sentir. Muito bacana. E aqui é voltado para o capítulo que a gente acabou de encerrar, que é os arcanos maiores. E aqui, meus amores, mais uma vez, desenho, exemplo bonitinho do que vai ser tratado na parte prática. Então, maravilha. Na sequência, a gente tem as cartas da corte, né? Então, esse capítulo aqui vai abordar os arquétipos sobre valete, cavaleiro, reis e rainhas, né? E a representação dos naipes, né? O que cada naipe tem ali de essência, porque quando a gente já vai começar a falar sobre os arcanos menores, a gente tem grupos, que cada grupo tem um elemento predominante e o que vai ser tratado naquele grupinho, né? Então aqui ela começa nos arcanos menores a começar a falar pelas cartas da corte. Então aqui ela traz um assunto importante, um assunto já quebrando preconceitos, dogmas, né? Já tirando ali, desconstruindo padrões que é sobre o gênero, né? O rei, a rainha, né? Então é homem, mulher, e aí ela vai trazendo assuntos importantes, ela vai trazendo exemplos que ela já teve sobre leituras. Então, ela vai falando da essência das cartas, da essência feminina, da essência masculina, né? E ela vai trazendo ali conversas e experiências que ela já teve ao longo do caminho dela. Então, ela fala que tem algumas pessoas que ela conhece, que ela teve contato, que também fazem leituras há muito tempo, que não olha o rei, a rainha como necessariamente um homem, uma mulher, mas olha mais por questões de característica, de essência, de personalidade, questões mais elementares, né? Em que naipe representa, qual a essência que está sendo transmitida, qual a energia que está sendo manipulada. Ela também vem falar sobre as questões das diferenças dos decks, né? Então ela também vem quebrando esses padrões de que o que é certo, o que é errado, o velho e o novo. Gente, a vida é muito complexa e a vida é imensa, sabe? O universo, a espiritualidade é muito vasto para a gente delimitar onde começa e onde termina alguma coisa, onde ou o que de fato seria uma verdade absoluta.
Porque quando a gente vem falar da espiritualidade, a gente vem falar sobre essência, sobre uma linguagem pessoal única e direta. Então, assim, o meio com que eu me conecto com a espiritualidade, o meio com o qual eu desenvolvo minha mediunidade, o meio qual eu sou cercada pelos meus mentores e a conversa que eu tenho com o divino é muito particular, é muito única para ser colocada dentro de uma caixinha e estereotipar, sabe? É, chega a ser bem retrógrado isso. Ficar construindo tantos estereótipos de você ter que pertencer a um grupinho A, B, C, D e E. Não é assim que funciona, né? E aí, aqui eu já vou falando, porque tem algumas pessoas que falam, ai, o deck correto, o oráculo correto, o tarô correto para você ler cartas tem que ser os tradicionais, tem que ser o tarô white e tem que ser o tarô de Marcélia, né? Não pode ser um outro, porque o outro já não tem a mesma conexão, já está muito desconexo, despadronizado, e não é assim, gente, é conexão, é releitura, sabe? A gente precisa ir evoluindo conforme a nossa vida e a nossa comunidade evolui. O fato de a gente usar um tarô que é uma releitura de um tarô tradicional não vai ser menos importante, né? E aqui eu falo isso porque ela vem falar, por exemplo, dos tarôs que vem trazendo representações xamânicas, né? Que vem trazendo o rei e a rainha como animais, né? Como um beija-flor, uma borboleta. E não deixa de ser importante a leitura só porque não está a simbologia de um rei, de uma rainha, de um homem, de uma mulher, né? Então cada pessoa vai se conectar com aquele deck de uma forma específica e a mensagem ela vai ser passada, ela não vai ser distorcida ou diminuída porque não está em um tarô tradicional, né? O tarô que surgiu lá há milhões e milhões de anos, porque a gente vai agregando informações, a gente vai implementando mais coisas dentro daqueles arquétipos. A gente vai redescobrindo coisas que muitas das vezes foram omitidas ali na simbologia, mas estava o tempo todo lá, né? Estava o tempo todo lá, mas as coisas vão se revelando de acordo com as necessidades, né? As coisas elas vão fazendo sentido conforme a gente vai vivendo. E o tarô mostra muito disso, né? O futuro a gente só vai entender de fato o que está previsto ali no tarô no futuro quando a gente estiver lá no futuro. Porque às vezes a gente está fazendo ali uma previsão para o futuro e a gente fala: Meu Deus, eu estou lendo certo isso? Isso realmente faz sentido? Porque eu estou lendo, mas não está fazendo sentido para mim. E aí, quando as coisas acontecem, a ficha cai. Então, algumas coisas de fato vão fazendo, vão se despertando no momento que a gente vai tendo a maturidade para aquilo. No momento que a gente vai adquirindo mais e mais conhecimento e conseguindo acompanhar o ritmo, né? Da aula da vida. Então é muito legal aqui essa parte do capítulo que ela vai trazendo experiências, ela vai compartilhando histórias de outras leituras, de outras pessoas que também tiram cartas, né? E vai falando que a linguagem ela é única e individual, né? E que a gente precisa ir respeitando. Então aqui é o capítulo da corte e ela vai contando e explicando a metodologia, né? Os naipes, as representações energéticas e elementares. E novamente desenhos, simbologia. Aqui, gente, ela também fala sobre quem é adepto à versão de leitura das cartas invertidas, né? Eu, por exemplo, eu não leio carta invertida, mas adorei ler as informações, adorei me aprofundar
nesse outro método de leitura, né? Então, assim, é conhecimento adquirido e anexando coisas que faz sentido pra gente, né? Faz sentido pra gente. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, aqui ainda é a parte da corte. Então, aqui cavaleiro, valete, rei, rainha. Vou adiantar aqui para não ficar tão grande esse vídeo. E aqui, meus amores, exercício prático. Exercício prático dessa parte do capítulo dos arquétipos da corte. Então, novamente, metodologia prática. Né? Então, aqui ela vai trazendo um estudo de caso, né? Explicando a narrativa, o entendimento, conversando com você. Aqui é legal essa parte aqui do capítulo, que ela fala assim: e aí, como saber quando uma carta se refere a você ou quando uma carta se refere a uma outra pessoa, né? Muita gente tem dúvida e principalmente quem está começando, né? Às vezes fica, ai meu Deus, essa rainha sou eu, essa rainha é uma outra pessoa, ai meu Deus, esse rei é quem? Quem é esse rei aqui na história? E aí ela vai conversando um pouquinho sobre isso, sobre como a gente ir trabalhando o nosso mental, exercitando a nossa intuição. E aqui tem uma tabelinha muito interessante sobre influências internas e influências externas, né? Aqui a carta da corte, os arcanos maiores e os significados muito bem simplificados. E novamente, mais exemplos. Aqui ela já começa falando dos arcanos menores, né? O restante dos arcanos menores. Então, o capítulo 4 ou o capítulo 3 foi um capítulo que foi só dedicado às cartas da corte, e aqui do capítulo 4 em diante é todo o restante das cartas, né? Então, aqui ela começa com o conjunto dos números. Então, todos os 2, todos os 3, todos os 4, os 5, os 6, os 7, os 8, os 9 e os 10 do restante das cartas dos arcanos menores, né? E aí ela vai explicando as palavras-chave, o entendimento, a logística da essência de cada carta com aquele número, né? Então, o grupo que representa. E aqui vem mais as fotinhas, né? Aqui são todos os 2 de todos os naipes. Então, a gente tem 2 de copas, 2 de paus, 2 de ouros e 2 de espadas. Sensacional. Né? Passado, presente e futuro. Aqui ela vem falando um pouquinho sobre as técnicas, né? Vamos adiantando. Aqui, novamente, né, ela traz mais uma tabelinha, né, uma colinha para que a pessoa possa ler, possa ver, relembrar o significado das cartas. Então, aqui na tabelinha, a gente tem do Ás ao 3, do 4 ao 7, do 8 ao 10, né? Então, aqui a gente tem as intensidades. Então, do Ás ao 3, a gente tem situações leves e pequenas. E aí vem um grupo dos significados, da essência, do processo ali, do contexto daquele grupo de cartas dentro de uma história. Aí a gente tem do 4 ao 7 uma situação moderada, né, uma energia um pouco mais intensificada, então é uma coisa ali que a gente já fica observando, já tenta fazer algumas linkagens ali, o olho já tem que bater e já tem que ver algumas conexões. Do 8 ao 10 são situações mais severas, e aqui
né, a gente tem a tabelinha. O que eu acho muito legal de todo esse livro é que é uma troca mútua de conhecimento, é uma troca de figurinha. Não tem uma verdade absoluta. Ninguém aqui está tentando doutrinar uma outra pessoa. Ninguém aqui está querendo tirar o conhecimento do outro ou diminuir o conhecimento daquela pessoa, dizendo que o que ela faz está certo ou está errado, é melhor ou pior do que a leitura de uma outra pessoa ou o trabalho de uma outra pessoa. Aqui ela deixa muito claro que ela quer compartilhar a experiência dela e que ela quer pensar que ao compartilhar a experiência dela, ela pode estar ajudando uma outra pessoa que está angustiada, que está iniciando a trajetória, ou que está com medo de continuar seguindo esse caminho, né? Porque no nosso meio, né, no meio do esoterismo, não só no esoterismo, né, gente, mas em qualquer outro meio de trabalho, tem uma disputa muito discrepante sobre sempre apontar o dedo para o outro e para o trabalho do outro. E é engraçado porque quando a gente fala do esoterismo, da espiritualidade, do divino, esse meio deveria ser o que menos compete. Esse meio deveria ser o mais libertador, né? Porque é muito sobre a gente, sobre a nossa jornada e o nosso autoconhecimento, sobre a gente se conectar com a nossa própria essência e não ficar olhando ali o trabalho do outro e diminuindo o outro porque a gente está inseguro com a gente mesmo, né? Então, eu gostei muito desse livro por ele ser muito sincero, sabe? Eu acho que é essa palavra. Ele é muito sincero e a leitura é muito válida, sabe? Seja por uma questão mais terapêutica ou seja por uma questão mais metodológica mesmo, de agregar ali um conhecimento maior para o teu trabalho, né? Então, você, por um lado, vai ganhar e pelo outro também. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui, a gente tem um capítulo 6. Esse capítulo 6 é um capítulo que fala só das cartas invertidas, né? Então é uma conversa, um bate-papo aí, né? Trazendo também situações práticas, opções de perguntas, né? De metodologia, só com a dinâmica das cartas invertidas, né? Então, para quem se interessa, quer ter uma visão um pouquinho diferente ou mais aprofundada do que já tem sobre a visão invertida das cartas, o capítulo 6 vem falar sobre isso. E, novamente, a gente tem muita ilustração. Vou adiantar. Aqui, capítulo 7, outras ferramentas, o que falta em sua leitura de tarô. E aí, né, são pontos, né, assuntos que são trazidos, uma conversa também, um bate-papo. Vou adiantar aqui para não ficar muito grande esse vídeo, né? Aqui o capítulo 8 está destinado a quando não ler tarô para si mesmo. Então, também é uma conversa muito honesta, muito sincera sobre experiências, né, ponto de vista, senso crítico, né, para a gente poder avaliar até onde está bacana, até onde é válido a gente ler, abrir a carta para a gente ou permitir que uma outra pessoa leia para a gente, né? Então é uma linha um pouco tênue, porque dependendo do estado de espírito que a gente se encontra naquele momento, que a gente anseia por uma resposta, não, talvez não seja tão bacana a gente ler para a gente, porque a gente está em uma energia muito descompensada, onde o mental está muito preso, onde a intuição está mais reprimida, a ansiedade está muito aflorada.
né? Então depende também muito do estado de espírito, né? A qualidade ali do cenário, de onde você está tirando aquelas cartas, né? O ambiente que você se encontra. Então, às vezes, de fato, talvez seja mais conveniente uma outra pessoa ler para você. Mas aqui eu deixo com vocês porque o bate-papo aqui, ó, vai fluindo, você vai refletindo e meditando sobre muitas questões aqui, né? Então, não é só isso. E aqui, pessoal, no capítulo 9, para a gente já encerrar esse vídeo, o capítulo 9 é só questões práticas. Então, gente, aqui é uma cereja do bolo. Aqui é um exercício mesmo. Ela vai dando um mapinha de métodos de mesa, né? De como você pode fazer uma mesa, fazer uma leitura mais completa, mais ampla. Então, aqui serve para quem está sem ideia, aqui serve para quem já trabalha e quer complementar, quer modificar um pouco a mesa, talvez lendo aqui tem alguma inspiração sobre como melhorar a sua mesa, né? E novamente ela vai dando um mapa que é à disposição das cartas, né? Então, de fato, gente, é um exercício. Aqui, ó, por exemplo, ela traz a cruz celta, que é extremamente conhecida, né? Então, aqui, ó, são à disposição das cartas e o que cada carta vai representar, né? Qual o significado, então, qual é a pergunta que você faz ao tirar aquela carta, né? E é um capítulo só disso. Olha a quantidade de exemplos que se tem, né? Muita coisa. Olha, são muitos, ó, leitura para casal, quem quer aí fazer uma leitura para o seu relacionamento, para um crush, né? Quer espiar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, o que pode ter de informações para a melhoria daquele cenário. Aqui, ó, a gente tem um exercício já pronto, né? Mensal, da próxima semana. Gente, aqui é uma possibilidade imensa de inspirações para que a gente possa ir remodelando o que a gente já tem, né? Então é muito bacana mesmo. E aqui já é o final do livro, né? Onde tem a dedicação, os agradecimentos, né? As notas e a bibliografia. E aqui a gente termina o livro. Gente, minha opinião muito sincera, né? Eu gostei muito desse livro. E é um livro que, quando eu tô um pouco ociosa, eu releio alguns capítulos, né? Eu relembro de algumas coisas, vejo as minhas anotações, o que foi que eu pensei naquela hora, acrescento alguma coisinha. Então, esse livro para mim acabou virando tipo um livro de bolso, um livro que eu sempre vou querer revisitar, sabe? E toda vez que eu releio, eu vejo algo com uma perspectiva diferente, sabe? Eu mudo a minha opinião, eu medito de outras formas. Então é um livro que eu gostei bastante. Agradeço muito quem me deu de presente, porque ele virou um livro que vai me acompanhar. A verdade é essa. Então, eu adorei. Eu espero muito ter ajudado você. Caso você tenha interesse nesse livro e estava se perguntando o que esperar dele, se vale a pena comprar, se não vale, eu espero muito ter conseguido sanar o máximo de dúvida que você possa ter, tá? Novamente, eu não sou uma expert em review e tudo mais, então aqui é o meu meio de mostrar para vocês o que eu achei daquilo que eu tenho, sabe? Então, eu espero que tenha ajudado.
Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, né? Tu viu esse vídeo e ainda não é inscrito, corre aqui e se inscreva. Aqui no canal eu faço leitura de tarô, então aqui tem leitura para famoso nacional, internacional. Tem também review de outros produtos, baralho, tarô, outros livros, que também está aqui no canal, que eu comprei ou ganhei e mostrei para vocês a minha opinião sincera. Se você quer uma leitura para você, para terapia holística ou fã-clube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link loja Tarô Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações sobre o meu trabalho, o que eu faço, o que eu não faço, preço de mesa, tem tudo lá. Se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram. Sou eu que estou lá conversando contigo, tirando suas dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!